A palavra Gênesis quer dizer início, criação, princípio, nascimento ou tudo aquilo que queira dizer começo. Este é o primeiro livro da Bíblia, possui 50 capítulos e conta a história de como tudo foi criado por Deus. Segundo o livro de Gênesis, Deus criou a terra num período de 7 dias e logo em seguida criou também Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher, e os fez à sua imagem e semelhança. O nome Adão significa terra vermelha e o nome Eva significa cheia de vida. Depois de criar, Deus avisou que eles não poderiam comer de fruto específico, mas poderiam desfrutar de todas as obras do Senhor. Nessa parte da história, Deus fala conosco que Ele nos avisa sobre o pecado e que Ele se importa com a nossa obediência. Graças ao pecado e desobediência, Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, onde viviam em completa paz e sob todo o amor do Senhor. O nome Éden quer dizer paraíso, que é onde Adão e Eva viviam. Apesar de terem saído do jardim e irem viver no mundo, Deus nunca deixou de amar e proteger Adão e Eva. Mas agora que eles haviam comido do fruto proibido, eles estariam propensos a cometer erros, assim como nós estamos até hoje. Mas apesar de tudo, sempre que Adão e Eva precisavam e chamavam ao Senhor, Deus se manifestava entre eles, mostrando que, independentemente de tudo, Ele nunca nos deixaria. Depois de saírem do jardim e irem viver no mundo, Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. O nome Caim significa adquirido e o nome Abel significa esvanecimento. Por terem comido do fruto proibido, todas as próximas gerações de Adão e Eva também estariam propensas a pecar e cometer erros. Por esse motivo devemos buscar a Deus, porque nós somos imperfeitos e devemos buscá-lo também para nos ajudar a ser pessoas melhores todos os dias. Depois de uma longa história de mentiras e erros cometidos por Caim, o primogênito do casal, ter cedido ao mal da carne e não ter buscado ao Senhor, Caim cometeu o primeiro homicídio, mas seu irmão Abel, pois ele carregava inveja e ódio no seu coração. Apesar de tudo, Deus também amava Caim e simplesmente deixou ele fazer suas próprias escolhas, que infelizmente foram erradas. Depois de falar com Caim, Deus percebeu a dor e o sofrimento de Adão e Eva por terem perdido seus filhos, então permitiu que eles tivessem mais um filho, chamado Sete. O nome Sete significa aquele que foi definido. Depois de muitas gerações se passarem, pessoas más passaram a dominar a terra, e Deus passou a se entristecer com o homem. Mas entre todos havia Noé, um homem de bom coração, ao qual agradava muito a Deus por sua bondade. O nome Noé significa descanso e alívio. Então Deus decidiu que ele destruiria toda a maldade do mundo, enviando um dilúvio para destruir as pessoas más. Mas a Noé ele avisou, pois Deus ainda amava a humanidade e queria que Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas de seus filhos povoassem a terra novamente, implantando a bondade em seus corações. Deus escolheu Noé, pois mesmo sendo um homem, tendo seus defeitos, ele ainda escolheu a bondade de Deus como prioridade em sua vida. Após isso, Noé construiu a arca com a ajuda de seus filhos, assim como o Senhor havia mandado ele fazer. E estando a arca pronta, entrou Noé, sua esposa, seus 3 filhos, as esposas de seus filhos e um casal de cada espécie de animal, assim como o Senhor havia mandado para preservar todas as espécies. E durou a chuva 40 dias, permitindo Deus com que a água cobrisse os montes, e a água prevaleceu por 140 dias. E as águas passaram a diminuir com a permissão de Deus. Passados mais 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito e soltou um corvo para saber se já era seguro descer da arca. Foi quando então soltou também uma pomba que voltou para a arca. Noé soube então que não era seguro sair da arca ainda e após 7 dias soltou a pomba novamente. À tarde então voltou a pomba com uma folha de oliveira em seu bico, mostrando que a terra já estava seca e que já era seguro descer. Após o dilúvio saiu Noé e toda a sua família e todos os animais da arca, e Deus falou com eles para que eles povoassem a terra novamente. E estabeleceu uma aliança com todas as vezes que nuvens cobrissem o céu para a chuva, o arco de Deus apareceria, como promessa de que mesmo ainda havendo chuva, Deus não permitiria que houvesse um outro dilúvio para destruir a humanidade. Após isso, a terra foi povoada novamente e todos falavam somente uma língua. Foi então que, ajuntando-se todos os povos e falando somente uma língua, decidiram fazer uma cidade e sobre ela construir uma grande torre, a qual alcançasse os céus e eles poderiam falar com Deus. Mas a intenção dos homens não era boa, queriam alcançar a graça e a magnitude de Deus para se igualarem a ele. Então Deus repartiu as línguas e cada um falou em uma língua diferente para que não pudessem mais se entender e concluir com o seu maldoso objetivo. Por isso chamou-se a torre Babel, que significa confundir. Foi quando então nasceu em uma cidade idólatra e devota a deuses estranhos um homem muito bom chamado Abrão, que não gostava de servir as imagens de deuses estranhos. Então Deus escolheu ele, dizendo para que ele saísse da terra-mãe que vivia, deixasse tudo para trás e seguisse tudo aquilo que o Senhor o mandasse. Neste período, Abrão passou por muita dificuldade com sua esposa Sarai e sua família, mas nunca deixou de acreditar e confiar no Senhor e na palavra do Senhor. Por esse motivo, Deus nunca o deixou e sempre protegeu a ele e sua casa. Deus então mudou o nome de Abrão para Abraão e o nome de Sarai para Sara. Abrão significa pai de um povo, enquanto Abraão significa pai de um grande povo. Sarai significa dama e Sara significa princesa. Abraão cometeu também muitos pecados, pois assim como nós, ele também era um homem imperfeito e tinha seus defeitos. Mas seus pecados o levaram a grandes consequências, como por exemplo a desavença entre seus 2 filhos. Em Gênesis
nós vemos também a história de Ló, sobrinho de Abraão, que por ter sido escolhido por Deus também passou por muitas dificuldades em sua vida. Possui também uma história repleta de surpresas e emoções. Sua esposa também teve uma história muito popularizada e até hoje serve de exemplo para não desobedecermos ao Senhor. Pois ao desobedecer ao Senhor, que os mandou que saíssem de sua terra maldosa, sem olhar para trás, a mulher se tornou uma estátua de sal. Isaac era filho de Abraão, também selado por Deus, e seu nome significa filho da felicidade. Isaac e sua esposa Rebeca passaram por muitas dificuldades porque seu irmão Ismael possuía a raiva dele por ter sido escolhido por Deus. Além disso, seus filhos gêmeos, Esaú, que significa homem coberto de pelos, e Jacó, que significa aquele que vem do calcanhar, viviam em guerra e desavenças desde o ventre da sua mãe. Jacó, então, com o auxílio de sua mãe, decidiu enganar a seu pai, que pela idade já avançada não enxergava mais, e obter a bênção da primogenitura. Com o plano de Jacó bem sucedido, ele adquiriu a bênção da primogenitura que pertencia a seu irmão Esaú, que era um homem muito mau e ficou muito enfurecido com ele, que teve que fugir para uma terra qual os pais deles ordenaram. Estando ele em Harã, apaixonou-se então por Raquel, que era uma mulher muito bela, porém de um coração muito mau, e Lia, sua irmã, apaixonou-se então por ele. Lia era uma mulher muito boa, mas aparentemente falando, ela era uma mulher que era rejeitada, pois não possuía beleza física. Então Labão, irmão de Rebeca, mãe de Jacó, decidiu enganá-lo, fazendo casar-se com Lia, pensando que fosse Raquel. Então Jacó trabalhou anos como servo de Labão para obter a mão de Raquel em casamento, mas foi enganado e casou-se com Lia. Mais anos trabalhou Jacó para Labão e finalmente conseguiu desposar Raquel, fazendo-a sua esposa. Teve Jacó então 4 filhos com Lia, mas Raquel não podia ter filhos. Amargurou-se então contra sua irmã Lia e possuía muita inveja dela. Então deixou Raquel de lado por um momento toda a sua amargura e orou pedindo a Deus para que a permitisse ter um filho. Mais tarde, Lia também teve mais 2 filhos e uma filha, mas Raquel não teve nenhum. Mas lembrou-se Deus da oração de Raquel e permitiu que ela tivesse um filho, o qual chamou de José. Depois de muitos anos e de muitos acontecimentos, Jacó então fez as pazes com seu irmão Esaú e Raquel, sua esposa, teve mais um filho, Benjamim, mas infelizmente ela nasceu no parto. José, filho de Raquel, cresceu-se e foi muito próximo de Deus, que falava com ele a partir de sonhos. Mas seus irmãos não acreditavam nele e possuíam muita inveja do amor de seu pai por ele. Então, depois de muitos acontecimentos causados pela inveja de seus irmãos, José foi vendido como escravo ao Egito e seu pai ficou inconsolável, pois pensava que seu filho havia morrido. Ao chegar no Egito, José foi mantido como servo, como escravo. Foi acusado depois de ter a mulher de Potifar, que era um homem muito importante para o Egito. Na verdade, a mulher de Potifar já era apaixonada por José, mas por nunca ter sido correspondida pelo amor do rapaz, ela inventou essa história toda e ele foi preso. Mas então José, com a sabedoria concebida por Deus, passou a interpretar os sonhos dos outros prisioneiros e até mesmo dos guardas. Então ele foi chamado para interpretar os sonhos de Faraó, e ao interpretá-los, Faraó mandou que ele fosse solto e se tornasse o mais novo governador do Egito. Casou-se então com uma bela mulher e após muitos anos voltou a falar e a ajudar os seus irmãos. Abençoou então Jacó a cada um dos seus filhos e faleceu. O livro de Gênesis é um livro do princípio, o primeiro livro que com certeza é repleto de histórias mostrando como Deus é perfeito. Deus me mostrou muitas coisas a partir do livro de Gênesis e a partir das histórias me mostrou que quando Ele nos chama não devemos temer ou hesitar em ir. Nessas histórias aprendemos que para acontecer os milagres na vida de cada um teve de fazer a sua parte com muita fé no Senhor e nunca se esquecendo daquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós devemos ter muita fé e fazer aquilo que está ao nosso alcance e confiar que tudo aquilo que nós não podemos fazer, Ele fará por nós. Creia e não se esqueça que o mesmo Deus que pode e que criou todo mundo pode e cuida de todos nós.